meu nome é Milena Menes, sou acadêmica do Colegiado de Pedagogia do Centro Universitário Uniages. Irei abordar um pouco sobre o processo de alfabetização e letramento. A alfabetização não pode ser compreendida desassociada do letramento, uma vez que a alfabetização é compreendida como a aquisição do sistema de representação gráfica, ou seja, das letras e do seu som, pela criança. E o letramento, Magda Soares acrescenta, que é justamente quando a criança não apenas domina o sistema de representação, mas quando ela conhece a palavra e o seu significado no seu meio social. Ou seja, é quando a criança desenvolve as habilidades cognitivas, sabendo escrever um texto de forma adequada ao seu contexto, sabendo compreender, ler e compreender a utilidade daquele texto. A isto também é importante acrescentar Ana Teberoski e Emília Ferreiro, pesquisadoras argentinas, a qual desenvolveu uma pesquisa sobre o desenvolvimento da língua e da escrita, tendo em vista que ela analisou os processos de desenvolvimento da criança, como o pré-silábico, onde a criança se expressa por meio da galatuja, e o silábico, que é o momento em que a criança já conhece as letras e se expressa com as letras, porém ainda de forma desordenada. No silábico alfabético, onde a criança já tem o domínio da língua escrita. Ainda sobre o desenvolvimento da aprendizagem da criança, é importante acrescentar Vygotsky 2008, onde ele vem trazer 3 zonas de desenvolvimento da criança. A zona de desenvolvimento real é o que a criança já aprendeu, o que já está consolidado. A zona de desenvolvimento proximal é a qual ela precisa do auxílio de um adulto ou de uma criança com a cognição mais avançada para que ela se desenvolva. E a zona de desenvolvimento proximal é o que ela pode vir a alcançar. A isto também é importante ressaltar Piaget, onde ele vem trazer o processo de aprendizagem ocorre por meio da desequilibração, que é o momento onde o aluno ainda não conhece, onde ele se depara com um objeto de estudo, mas que ele ainda não conhece e acontece o processo de desequilibração. É importante também que ele, nessa relação com o objeto, haja o desenvolvimento dos esquemas cognitivos, onde o aluno vai, de certa forma, acomodando o conhecimento. Segundo Montessori, 1949, é importante adequar o espaço para a criança desenvolver suas habilidades. Ou seja, é importante, se eu for trabalhar uma leitura, um momento de hora leitura, que haja toda aquela adequação do espaço, com o tapete ou com as almofadas, para que a criança se sinta à vontade de aprender, para que se sinta despertada para o aprender. É importante também ressaltar que neste processo de aprendizagem, a criança precisa brincar. Kammer 2011 vem ressaltando a importância do brincar nesse processo, assim como o referencial nacional curricular da educação infantil, que traz a importância do conviver, o brincar e o educar, onde o brincar também faz parte deste processo de aprendizagem, além de que a BNCC também ressalta a importância do brincar. Entendemos, então, que a criança aprende por meio da brincadeira. É onde ela, por meio dessas brincadeiras, ela interliga com o seu contexto real. É importante ressaltar que para que ocorra o desenvolvimento da criança, também é relevante trabalhar com os pré-requisitos, que, segundo Ausubel, é importante esses pré-requisitos, pois o professor vai trabalhar de acordo com o que a criança já conhece, com os conhecimentos prévios que a criança já aprendeu. Assim também, por último, é importante a interdisciplinariedade, assim como afirma Morin, que o aluno não deve aprender de forma separada, fragmentada, mas sim
uma disciplina se interligando com a outra, onde o aluno terá mais facilidade de aprender o conteúdo e assim se desenvolver melhor. A isto é importante sintetizar que para que o processo de alfabetização e letramento ocorra, que a criança venha aprender de forma significativa, é relevante trabalhar com os pré-requisitos que a criança tem, assim como já foi citado o álgebra. É importante permitir que a criança vislumbre um espaço adequado para que ela venha se desenvolver, como também trabalhar de forma contextualizada, trazendo o seu contexto social, o ambiente de sala de aula, como também trabalhar de forma interdisciplinar para que possa facilitar melhor esse processo e também de forma lúdica, trazendo jogos, brincadeiras e dinâmicas que despertem o gosto, a vontade de aprender da criança. Portanto, as práticas de alfabetização e letramento devem acontecer de forma lúdica, onde auxiliem a criança nesse processo. Santana vem trazer a importância da ludicidade, assim como Pereira, 2017, traz a importância do professor a todo momento instigar, mobilizar o seu aluno na perspectiva da aprendizagem. Dando continuidade, apresentarei neste momento algumas ferramentas que poderão auxiliar você, enquanto professor, no processo de aprendizagem da alfabetização e do letramento na sua criança. Esta é uma ferramenta que é a caixa surpresa, uma ferramenta que pode ser usada de diversas maneiras. Esta é uma caixa de papelão envolta em EVA. Você pode estar confeccionando com paisagens da natureza, assim como eu fiz. Ou relacionando a história que você for contar. Você pode fazer as imagens relacionadas à sua história envoltas em velcro, que você pode estar tirando e colocando outras no momento em que você necessitar. Assim, a caixa surpresa você vai utilizar para contação de história. Você pode, dentro da caixa, você pode guardar os palitoches para fazer a contação de história, assim como dedoches também, ou até objetos aleatórios que possam formar uma história. A caixa surpresa é um instrumento brilhante, inovador, onde você pode estar trabalhando a oralidade da sua criança no momento em que você monta uma roda, que você estará trabalhando de forma coletiva. Você estará questionando o seu aluno. O que há dentro dessa caixa? O seu aluno vai estar ativando os neurônios para saber. Pode ser uma bola, um cachorro, eles vão dizer diversas coisas. Assim também, esta pode ser trabalhada individualmente, onde a criança pode, uma por uma, vir pegar o que tem aqui dentro para adivinhar. E também pode ser alinhada a trabalhar sensações da criança no momento em que o professor vai colocar alguma coisa aqui dentro para essa criança adivinhar. Ele pode ter medo, ele pode ter uma alegria em alguma coisa que ele goste, como também pode ser trabalhado para sensação no sentido de algum alimento que pode ser colocado aqui dentro para o aluno adivinhar o que alimento é aquele, dentre outras competências que podem ser trabalhadas com essa caixa. Outra ferramenta pedagógica importante no processo de alfabetização e letramento é essa doceria, onde o professor pode contar uma história falando de doces e trazer a doceria, ou até mesmo estar relacionando no seu contexto, porque a doceria pode ser relacionada a
a um vendedor de doce que tem na rua, onde o seu aluno vê, ou seja, é uma atividade cotidiana do contexto do seu aluno. Assim também, essa doceria tem alguns picolés dentro, onde, com algumas sílabas, onde a criança pode desenvolver a consciência fonológica por meio da leitura, o som e a letra, a associação entre o som e a letra, e o som das duas letras juntas, que formam a sílaba, assim desenvolvendo a consciência fonológica. Outro recurso importante é a caixa dos números, onde aqui dentro da caixa há vários números que a criança pode estar desenvolvendo as competências de ordenação dos números, qual vem primeiro, qual vem depois, e assim também está se familiarizando com os números. Esse é o número 1, visualizando o formato do número 1 e assim assimilando com o seu contexto. Outro instrumento pedagógico é as sílabas no isopor. Esta ferramenta é feita em uma base de isopor, assim envolta no EVA, onde o professor vai recortar imagens e colar, e assim também vai formar as partes que é o copo e o emborrachado com o nome do objeto que o professor deseja que o aluno encontre. Essa ferramenta o aluno vai pedir para o aluno identificar o nome, por exemplo, aqui, gato. Pode ser por meio da sílaba, ele vai identificar a sílaba G. Aí, qual imagem dessas começa com a mesma sílaba? Aí o aluno vai identificando, tem um gato aqui. Aí, o G do gato aqui, junto com o G do gato que está na placa. Aí vai colocando, assimilando o som da palavra com a imagem. Outro recurso importante é o ditado. Essa letra do ditado, o professor inicialmente pode estar trabalhando uma história e por meio dessa história retirar algumas sílabas iniciais da história, por exemplo, e depois estar trabalhando, por exemplo, a história da princesa e o sapo. Aí tem aqui a sílaba sa. Aí vai trabalhar a questão qual é o personagem que começa com a sílaba sa. Aí vai ter todo aquele processo para a criança compreender que o sapo, essa sílaba aqui, é a sílaba do sapo. E entre outras histórias que você pode estar trabalhando. É muito importante a criança ter esse contato para que ela possa desenvolver a consciência fonológica, onde ela vai compreender que aquela letra possui um som e que duas letras juntas possuem dois sons que são as sílabas. Outro recurso importante e lúdico é justamente o frita-sílabas, onde é associado ao momento onde a mãe está fazendo a comida, e como também é importante para que a criança assimile as sílabas, ó, aqui tem a sílaba onde a criança possa estar assimilando. E assim esteja desenvolvendo também, mais uma vez, a consciência fonológica. E no momento que é chamado um aluno, que ele vai escolher a sílaba, que ele vai ter que tentar ler a sílaba, ele pode estar até fazendo o movimento de estalar o ovo, na brincadeira também, que a criança aprende brincando. Mais uma vez, é importante ressaltar. Portanto, é importante ressaltar que todos esses instrumentos que foram mostrados anteriormente e toda a teoria é importante para o processo de alfabetização e letramento. Vale ressaltar ainda que para que o professor possa desenvolver o seu aluno, ele vai ter que conhecer em qual fase do desenvolvimento da língua e da escrita a criança se encontra, para que ele possa escolher alguma dessas ferramentas, entre outras ferramentas também, para que possa estar auxiliando o seu aluno no desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento, que é importante
como um docente, não apenas ensinar o meu aluno a codificar e decodificar as letras, mas também ensiná-lo a compreender se ter a letra, a palavra e o texto dentro de um contexto, e assim também que ele possa ser letrado, compreendendo o texto, a sua aplicabilidade, possa construir textos de acordo com a necessidade e também possa viver melhor dentro da sociedade, porque esta é a função da língua, é justamente fazer com que a gente interaja.